Olá, equipe. Estimo que estejam todos bem. Meu nome é Elida, sou engenheira de segurança que atende a FVM. Iremos iniciar o nosso treinamento sobre ART padronizada, operação de drones. Vamos iniciar com a nossa rota de fuga. Em caso de algum sinistro, devemos sair do local de forma segura e ordenada e nos direcionar até o ponto de encontro entrando em contato com o SECOM. Vamos deixar os bens materiais, que a nossa vida vale muito mais. E em casos externos, sairemos também de forma ordenada para um local seguro e entraremos em contato com os números de apoio. Nós temos aí, né, o SAMU e o Corpo de Bombeiro. Vamos aprender juntos sobre a nossa narrativa cultural e o porquê existimos? Então, existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. E em que acreditamos? Né? Nós temos como valor a vida em primeiro lugar, agir com integridade, valorizar quem faz a nossa empresa, fazer acontecer, respeitar o planeta e as comunidades. E como agimos? Né? E a gente já tem o nosso comportamento-chave, que é obsessão por segurança e gestão de risco, diálogo aberto e transparente, empoderamento com comprometimento, responsabilidade pelo todo, escuta ativa e engajamento com a sociedade. E o que nós buscamos, que são as nossas ambições? Uma grande empresa reconhecida pela sociedade por ser referência em segurança, a melhor operadora e a mais confiável, organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável e referência em criação e compartilhamento de valor. E nós temos os nossos compromissos e o que eu irei encorajar? Ser quem eu sou e aceitar o outro como ele é. Fazer o certo, mesmo que ninguém veja. Aceitar o erro como parte do processo. Escutar ativamente. Planejar as atividades. Identificar e tratar as anomalias e o que eu irei desencorajar. Postura de super-herói. Síndrome do autor, que é a autopromoção. Comando e controle. Silos e feudos, ambiente sem desafios. E o que eu não irei tolerar? Preconceitos e assédios, esconder problemas, cultura do medo e o comportamento inseguro. Sobre o objetivo deste treinamento, é treinar as equipes nas ARTs que foram padronizadas a nível Brasil, identificando passo a passo das atividades, situações de risco, causa, medidas de controle e nível do risco. Promover também uma cultura de segurança. E vamos iniciar com o nosso conteúdo da nossa RT padronizada sobre operações de drone. Iniciamos aí com a troca de turno e como situação de risco a agressão física, como causa violência externa, roubo, furto, invasões às áreas da Vale, descontrole emocional, estresse, consumo de álcool e outras drogas, ofensas ou discussões, assédios. E como nós podemos evitar e tratar como medida de controle. Evitar distração, brincadeiras no ambiente de trabalho, manter-se atento ao seu redor, manter o cuidado ativo com os colegas, sinalizando qualquer desvio, evitar aglomerações e respeitar também todas as orientações do supervisor. Manter atento e comunicar imediatamente qualquer anomalia encontrada. Mantenha também sempre a bodycam ligada. Mantenha calma e acione o líder imediato para ajudar em qualquer solução de problema. Passo da tarefa: montagem da aeronave. E como situação de risco, o prensamento do corpo ou parte dele. E essa causa, ela pode ser ocorrida devido ao manuseio de peças,
pequenas para o encaixe ou desencaixe ali da montagem do equipamento. E como medida de controle, seguir o procedimento do drone corretamente, realizar as atividades sempre em dupla, seguir as sinalizações do drone para os encaixes e comunicar ao líder imediato qualquer avaria que impossibilite a atividade e não realize improvisos jamais. E ainda aí, no transporte do drone, nós temos também como risco a queda, o escorregão ou tropeço no mesmo nível. E a situação seria falha na percepção da situação de risco, condição do solo, ou talvez a superfície inadequada, presença de água, substâncias escorregadias e desníveis, ou até mesmo a não utilização do corrimão ao subir e descer uma escada. E como medida de controle, utilizar um calçado fornecido pela empresa bem amarrado e com a amarração correta, respeitar a sinalização de piso molhado, acesso inadequado ou acesso proibido. Atravesse apenas na faixa de pedestre e utilize o caminho seguro. Em escada, utilize o corrimão. Caso identifique algum desvio no acesso, comunique imediatamente o seu líder e evite aglomeração em conversas paralelas. Nós temos também outra situação de risco que seria o prensamento do corpo ou parte do corpo, durante aí o acondicionamento do drone no veículo. Então, devemos avaliar a melhor estratégia para carregar a carga, utilizar cinta quando necessário, para amarrar a carga, a fim de evitar a projeção da mesma. Um outro passo seria o posicionamento da equipe. E nós temos aí, dependendo do local, o risco de ataque de animais peçonhentos, selvagens, insetos. Temos que ter bastante atenção. A presença de animais, condições seguras, origens externas, a proximidade com vegetação, ausência de roçagem e capina, acúmulo de materiais. Como medida de controle, restrição de atividade e acesso à vegetação fechada, desconhecida ou sem inspeção prévia. Em áreas remotas, sempre realizar atividade em dupla. Uso do calçado de segurança fornecido pela empresa, coturno. Uso do repelente e a sua reaplicação, conforme o fabricante nos orienta. Locais identificados com acúmulo de materiais deverá ser comunicado ao líder imediato para a tratativa da área responsável. Também tem uma situação de risco que seria atingidos por descarga atmosférica, como realizar atividade a céu aberto, caminhar pelas unidades em condições climáticas desfavoráveis. E como medida de controle, antes de iniciar qualquer trabalho, verifique as previsões meteorológicas para o dia e planeje as suas atividades de acordo com o que está proposto. Mantenha as áreas de trabalho limpas e organizadas. Em caso de alerta vermelho, pare a atividade e aguarde nos veículos e ou em locais com aterramento nas proximidades. Certifique-se de portar o EPI, a capa de chuva. Atingido por queda de peças, estruturas, equipamentos ou ferramentas. Equipamentos nas proximidades sem proteção, ausência de isolamento da área, ausência ou falha na utilização. E como medida de controle, analise o local da atividade antes da realização. Sinalização e isolamento da área da atividade e o uso adequado do capacete. Na operação do drone, também pode ter o risco de agressão física, atividade sendo realizada em local aberto, violência externa. E como medida de controle, evite distrações, brincadeiras no ambiente de trabalho. Mantenha-se atento e vigilante ao seu redor. Mantenha o cuidado ativo com os colegas, sinalizando qualquer desvio. Evite aglomerações e mantenha a bodycam ligada. Mantenha a calma e acione o seu líder imediato para ajudar na solução de problemas.
E essa, pessoal, é a nossa ART para operações de drone. Lembrando que antes de iniciar qualquer atividade, devemos portar a análise de risco da tarefa, fazer uma verificação, a leitura dela, tomar conhecimento de todas as situações de riscos e medidas de controle e colocar em prática. A falta dessa prática é uma violação à regra de ouro número 9, análise de risco da tarefa. Não deixe de cumprir o procedimento e trabalhar com segurança. Um ótimo dia a todos e, na dúvida, entre em contato com a equipe do SESMIT. Muito obrigada a todos. Estamos à disposição.